Deus te abençoe. Você que está pela primeira vez, sinta-se em casa. Você que está pela segunda, pela terceira, já é de casa, né? Você que está pela primeira também já é de casa. Essa casa é uma casa onde você tem liberdade. Nós estamos tratando desse assunto tão poderoso, do ide e fazer discípulos. E ele é inesgotável, já foi tratado aqui mês todo. Nossos discípulos ministraram também sobre isso. Semana passada, irmão Ezequias. A outra semana, a nossa missionária Andressa. Na outra foi eu, o Du também. E hoje eu queria tratar de um tema que ele é muito importante no discipulado. A nossa comunhão. Como é maravilhoso a nossa comunhão. Nós poder ter comunhão. Hoje nós vamos tomar a Santa Ceia. Nossa comunhão especial, né? Onde vamos comer todos juntos, onde vamos participar do pão, do cálice, onde nós vamos relembrar também o sacrifício de Cristo por nós. E esse tema que nós estamos tratando, Jesus disse aqui em Mateus, 28, 18, ele diz, na NAA, Jesus aproximou-se e falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Olha que promessa que nós recebemos se nós obedecer o mandamento de Cristo. Se nós obedecer essa palavra que ele diz que é para nós ir, e fazer discípulo de todas as nações, batizando e ensinando a guardar todas as coisas. Ele diz, e eis que eu estou com vocês. Você já imaginou você andar junto com Jesus o tempo todo? Você já imaginou o Espírito Santo te direcionando, como você vai fazer hoje, como você vai fazer ali na frente? Essa é a promessa para nós. E hoje nós vamos falar sobre tomar a Santa Ceia, sobre a nossa comunhão, E nós temos também, essa semana vai ser a semana de comunhão no nosso GC. Isso é muito importante porque o que é poderoso é uma comunhão. A comunhão sara nós. A comunhão nos edifica muito. E interessante que eu gostaria também de falar um pouco como deve se comportar os discípulos, que somos nós, os discípulos de Cristo, Qual que são as nossas atitudes, Como que nós devemos viver uma vida em Cristo? Como que nós precisamos viver uma vida renunciada em algumas coisas? E muitas vezes nós achamos que o Evangelho é para viver de qualquer maneira. Mas isso não é verdade. Isso é um engano. O Evangelho é algo muito sério. E o cristão precisa observar a Bíblia. E é interessante que Paulo trata da comunhão em 1 Coríntios, capítulo 11. Paulo fala sobre esse assunto muito forte. E eu um tempo atrás toquei nesse assunto e hoje quero tocar novamente. No capítulo 11 de 1 Coríntios, Paulo começa trazendo uma repreensão à igreja de Corinto.
Aquela igreja que tinha todos os dons, era cheia de dons, mas na parte de comunhão eles eram deficientes. E Paulo começa dizendo, no capítulo 11, versículo 17, ele traz uma instrução a respeito disso, de como nós devemos celebrar as nossas santas ceias, os nossos relacionamentos, as nossas comunhões. Diz ele assim no versículo 17: mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo eu estou informado de que quando se reúnem na igreja existem divisões entre vocês, e eu em parte acredito que isto é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casa aonde podem comer e beber? Ou menosprezo a igreja de Deus e envergonho os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los. E no versículo 23 ele começa dizendo que ele tinha recebido uma instrução maior, e ele dá essa instrução, que ele fala, e depois nós vamos tocar um pouco mais para frente nesse assunto, que ele fala a maneira que ele recebeu, e a maneira que nós devemos comer a nossa ceia, tomar a nossa santa ceia. Mas nesse fato de comunhão, nessa vida cristã, eu amo demais um texto que eu toco muito nele aqui na igreja, que é o texto de Atos capítulo 2. Eu gostaria que nós abríssemos aí nesse texto, porque Lucas, ele começa tratando no versículo 37, o posicionamento dos cristãos, a decisão que eles tomaram, e a partir dali, quando eles tiveram esse entendimento, a maneira que eles se comportavam como cristãos. E sabe, queridos, às vezes a gente vem para a igreja, se converte, aceita Jesus, se batiza, entra no discipulado, começa a andar em discipulado, mas por pouca coisa, às vezes, nós desistimos, renunciamos, às vezes, aquilo que ia fazer diferença em nós, e acabamos não renunciando aquilo que atrapalha, sabe, queridos? Entendam bem, nós não queremos renunciar, às vezes, o nosso eu, as nossas vontades. E Pedro, a partir de um entendimento, ele começa a testemunhar. E é isso que é importante aqui no versículo 37 do capítulo 2, ele diz: quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Olha só a pergunta deles. E veja que a partir dali, diz que Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês, e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe. Isto é para todos aqueles que o Senhor, o nosso Deus, chamar. E com muitas outras palavras,
deu testemunho e exortava-os, dizendo: salve-se dessa geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados. E havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E olha como essas pessoas começaram a viver. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles começaram, quando eles tiveram essa compreensão, que eles tiveram esse entendimento espiritual, a primeira coisa que eles fizeram foi perseverar. Eles começaram a perseverar diariamente. Eles entenderam que aquilo que eles tinham feito era algo extraordinário. E eles começaram a valorizar essa vida de cristão. Não só de vir um dia, vir uma semana no discipulado, vir um mês, 2 meses, 3 meses, mas sim de uma vida de continuidade. Porque é isso que vai fazer a diferença. E diz que esses que aceitaram a palavra, eles começaram a perseverar, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles começaram a viver uma vida num contexto que os apóstolos estavam ensinando, que a liderança deles estava ensinando. E é interessante que para as pessoas se perderem é fácil que esteja uma liderança perdida, que daí não direciona para lugar nenhum. Mas é interessante que quando a gente tem uma visão, como nós temos da nossa liderança, e nós andamos juntos nas nossas igrejas e nos nossos relacionamentos, nós começamos a ver isso num ângulo maior, e começamos a ver os milagres de uma forma maior acontecendo. Essas comunhões, elas vão trazendo libertação, cura, vão trazendo fortalecimento, vão trazendo perseverança, vão trazendo entendimento. E eu poderia enumerar mais coisas, porque quando nós começamos a andar à luz da palavra, nós começamos a viver num outro nível. Nós começamos a não andar mais na cegueira espiritual. E sabe, queridos, infelizmente, quando Pedro começa a falar para aquelas pessoas, ele falou: salvem dessa geração. Ele diz: salvem dessa geração que está perdida. Porque, sabe, irmãos, aonde nós podemos achar a nossa segurança e a nossa direção é em Cristo. Então a nossa comunhão, ela precisa ser com Cristo. Ela precisa ser com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Essa comunhão vai trazer para nós alegria, vai trazer para nós segurança. Nós vamos começar a dar frutos. Nós vamos começar a ser eficazes na nossa vida espiritual, profissional. Nós vamos começar a viver uma vida melhor financeiramente, porque nós vamos aprender muitas coisas que Deus quer nos ensinar. Outra, nós vamos aprender a obedecer o que Deus nos ensina. Veja que o que acontecia com esses cristãos aqui, é que a comunhão deles estava tão boa, que eles perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. E no versículo 43 diz que cada alma havia temor, e muitos sinais, muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. Paramos um pouco aqui. Sabe, querido, hoje é difícil de nós querer viver uma vida e ter tudo em comum. E eu tenho falado aqui
Nós temos se fechado, meus irmãos. A igreja, a sociedade, ela está se fechando nos seus palácios, nos seus castelos. E de lá de dentro eles conseguem acessar tudo. Tenho falado que pessoas hoje se cercam de uma casa bonita, de uma televisão grande, de uma internet com muita potência, né? Com computadores. E não precisa, queridos, nem ir no restaurante para comer. Come em casa. Usa o iFood, o fast food. Tudo é em casa. Cercado no seu castelo. E o que acontece? Não encontra o amigo. Não encontra, às vezes, nem o vizinho de porta do apartamento. Às vezes não se conhecem. Se conhecem, não se relacionam. Se relacionam, é raso. E isso tem levado nós a viver uma vida separados de comunhão. Sabe, a comunhão, ela é tão maravilhosa, que quando nós nos reunimos num ambiente, e podemos comer juntos, sentar na mesa, quando nós podemos nos encontrar em tantos locais, né? Vamos pegar aqui, você se encontrar no campinho de futebol, né? Ali, se abraçar, conversar, rir. Mas se você puder se encontrar no pátio da igreja, sentar no pátio da igreja. Tem dias aqui no nosso pátio, queridos, que tem pessoas com cadeira sentada por essa beirada aqui fazendo discipulado, tem pessoas sentadas para esse lado fazendo discipulado, tem gente nas salas aqui atrás e na nossa área de festa. Isso enche o nosso coração de alegria. E minha esposa pensamos, meu Deus, que maravilhoso é essa comunhão da igreja. Sabe que dia que às vezes é esse? Segunda. Não é quinta, nem sexta, nem sábado, é segunda. E domingo eles estavam aqui, como estamos aqui agora. E na segunda eles continuam perseverando. Tem irmãos dando aula aqui na bateria. E isso gera um crescimento. Comunhão gera crescimento. Comunhão liberta. Comunhão sara. Mas, infelizmente, queridos, nós estamos querendo nos fechar. E é interessante que no capítulo 4, segue a questão dessa comunhão aqui, que eu acho muito importante. É que diz que, no versículo 32... Estou lendo na NAA, nova versão Almeida atualizada. No capítulo 4, no versículo 32, diz assim: da multidão dos que creram, olha só, daqueles que tinham crido ali atrás, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía cada um conforme suas necessidades. Veja que, mais 2 versículos ainda, ele diz assim: então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita nascido natural do Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. O que quer dizer o dinheiro aos pés? Dizer que o dinheiro aos pés, ele não está governando a nossa mente. Que o dinheiro está aqui para nós usar, ele é bom.
não é que não tem valor, mas ele não pode estar acima. O dinheiro tem que estar embaixo. Às vezes nós deixamos o dinheiro em cima. O dinheiro nos governa às vezes. E o governo do dinheiro, sabe o que ele faz? Faz eu trabalhar não só 8 horas, 10, às vezes 12. Às vezes tem pessoas, meus irmãos, aqui que trabalham 2 trabalhos na nossa cidade. Sai de um trabalho, vai para o outro, dorme 3 horas, querido. Infelizmente a saúde dessa pessoa, ela vai chegar a um ponto que ela vai bugar. E o dinheiro não vai poder salvar. Porque o dinheiro está aqui, ele não está aqui. O dinheiro precisa estar embaixo. E veja que não havia, com essas atitudes daquela igreja, não havia necessitados. Não tinha. Se eu tivesse precisando, meu irmão vinha me ajudar. E eu posso contar que nós viemos para cá em 2010. Em 2012, ali, a minha esposa descobriu que estava com alteração na saúde. Muitos aqui sabem bem o testemunho. E nós tínhamos vindo para cá, não tinha emprego, não tinha salário. E a minha esposa falou, por que isso não aconteceu quando nós estávamos em Blumenau? Que lá eu era empregado, tu tinha empresa. E aí nós ia se virar melhor. Sabe, queridos, se nós tivéssemos todo o dinheiro naquela época, não ia fazer a diferença. O que fez a diferença foi que Deus colocou uma pessoa certa na nossa vida e nos deu uma direção. E nós andamos ali em obediência naquilo que Deus colocou. E isso gerou uma comunhão na nossa igreja naquela época. Eu me lembro que as pessoas vinham lá em casa. Imagina nós, um aperto, uma necessidade, nós vivíamos uma vida bem limitada. E nessa época as pessoas traziam lá em casa, penduravam no trinco da nossa porta, sacolinha com alface, um pedacinho assim às vezes de carne de porco, era penca de banana. Vinha a minha esposa, daí passou por um tratamento muito sério, as irmãs iam lá em casa, ajudar a lavar a casa, limpar a casa. Sexta-feira, às vezes eu estava começando, quando chegava 2 irmãs, para ajudar a limpar a casa. Veja que isso é a unidade, isso é a comunhão da igreja. E a nossa igreja, ela se fortaleceu naquela época. Esses dias nós estávamos pensando, eu e a minha esposa. E quando eu pensei em ministrar essa mensagem, me lembrei disso. Aquela comunhão, ela foi tão forte, que sarou a minha esposa. A médica tinha dito que o câncer que deu nela, na época ela falou, tua esposa vai durar 3 meses. Isso foi em 2012, 2013. Hoje nós estamos em 2024 e olha como ela está. Deus é maravilhoso, irmãos, mas Deus quer que nós obedeça. Ele quer que nós tomemos uma decisão como esses cristãos que se batizaram, que se converteram e que entregaram a vida deles e eles começaram a andar uma vida em obediência. Veja que no versículo 42 ele veio e dizia, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que era ensinado eles valorizavam. E é isso, meus irmãos, que hoje, como nós entendemos que quando a gente obedece, os resultados aparecem. Eles vêm de uma forma que nós não precisamos, sabe, queridos, correr atrás. Nós não precisamos, porque o Deus que nós servimos, Ele sabe da tua necessidade. Ele sabe o que você precisa. Você, quando saiu de casa hoje, poderá ter saído com algo muito preocupante para vir até aqui. E Deus já sabia que você vinha com uma situação preocupante. E Ele ministra a nós nessa noite que Ele é a fonte. Que nós só precisamos obedecer ao que Ele diz. Porque quando eles
obedeciam, eles perseveravam, diz que Deus ia acrescentando. No versículo 47 do capítulo 2, diz que 46, diz que diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Sabe, queridos, às vezes a gente até reclama do pão que a gente vai comer. Eu não queria nem comer essa comida. Sabe, essa comida eu estou cansado de comer ela. Eu queria comer uma outra comida hoje. Nos falta gratidão. Sabe, queridos, nos falta gratidão. Sabe, Deus dá o pão diário para nós, e às vezes nós o desprezamos, as bênçãos que estão vindo de cima, para nos preencher. O próprio pão que é ministrado aqui, a palavra às vezes é desprezada. Ouvimos e saímos daqui, e logo já esquecemos. Sabe, queridos, e essa falta de comunhão, de perseverança, tem tornado uma igreja que não tem crescido espiritualmente. Tem tornado uma igreja raquítica. Crentes que ouvem a palavra, mas não praticam. Sabe, irmãos, isso é lamentável. Em 2010, quando nós viemos para cá, a gente começou a ministrar sobre esse texto de Atos 2:42. E eu vejo que isso fez eu e a minha esposa chegar aqui, e muitos de vocês que estão aqui, chegaram até aqui por causa desse entendimento, dessa revelação que a palavra tem trazido, que traz você a perseverar. E cada semana que você vem aqui, que você recebe um alimento, você sai daqui com o teu coração crendo: poxa, eu posso fazer isso, eu posso melhorar nisso. E é isso que vai levar nós ser uma igreja próspera. Não estou falando financeiramente, isso é só um detalhe para Deus. A prosperidade de Deus é nós ser obediente e perseverante na palavra. Porque a prosperidade de Deus, ela não é aqui, meus irmãos. Porque isso aqui tudo vai se derreter e vai ficar. E nós temos tido tantas experiências no nosso estado, fora do nosso estado, na nossa nação. Olha o que aconteceu agora nesse dia 30, até hoje no estado do Rio Grande do Sul, onde muitos anos moramos, eu e minha esposa, temos filho que nasceu lá. Olha o que está acontecendo lá. Pessoas que perderam não faz 2 anos, tudo no Vale do Taquari. Eles perderam tudo. Tinha um empresário conhecido nosso. Ele tentou se matar quando ele tinha investido, não fazia 6 meses. E ele fez um enorme de um galpão. E no dia que deu aquela primeira temporal, não lembro agora quanto tempo, mas não faz 2 anos, deu um estouro e levou tudo embora. Desceu uma tromba no Vale do Taquari, levou tudo embora aquela empresa dele. Ele passou 6 meses tentando tirar a sua vida, porque achava que não tinha mais esperança. Porque a esperança dele era tão terrena que para ele nada mais fazia sentido. Não levou 2 anos, no mesmo lugar, na mesma região, passou e arrasou tudo que tinha se feito. E às vezes Deus está tentando mostrar para nós por que nós se agarramos tanto com as coisas terrenas. Por que nós valorizamos tanto essa comunhão com as coisas aqui da terra? E por que nós não valorizamos essa vida, essa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo? Por que nós não entramos nesse lugar onde nós podemos descobrir as coisas grandiosas, as coisas ocultas que nós não conseguimos ver naturalmente?
Sabe, queridos, é isso que tem levado hoje uma igreja a não avançar. E eu não gostaria de falar isso, mas Deus está me levando a falar. Há uma igreja que ela está ficando medíocre, agarrada em coisas daqui da terra, meus irmãos. E isso não vai subir. Isso é passageiro, é terreno. O que nós precisamos cuidar, e ontem cedo, na nossa sala de oração, Deus destapou uma palavra no missionário Nudu, sobre nós cuidar da morada do Espírito Santo. E às vezes, queridos irmãos, nós cuidamos pouco da morada do Espírito Santo. Nós até vamos na academia, nós até cuidamos da alimentação, às vezes, em algumas coisas. Mas nós não cuidamos, às vezes, do que nós comemos pelas redes sociais. Nós não cuidamos, às vezes, do que nós comemos nos relacionamentos que nós temos. Nós descuidamos dessa vida com Cristo, de andar junto, de caminhar junto, de viver a palavra de uma forma mais intensa. Porque achamos difícil renunciar. Nós não queremos renunciar ao nosso eu. Não, isso aí eu não quero fazer, eu não gosto, eu não preciso, eu não posso, mas é que arruma tantas desculpas. E todas as desculpas que nós arrumarmos, irmãos, elas vão ser boas a princípio. Elas vão até ter sentido no começo. Mas quando você for parar um dia e se deparar com o teu Pai, o teu Deus que te convida para hoje, Ele diz: se ouvires a voz, não endureça o coração. Talvez a resposta que nós ouviremos, ela não vai ser a que nós esperávamos. Então a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, ela precisa ser muito íntima. E às vezes a gente não celebra as coisas que Deus está nos dando. Eu gosto do pastor Carlito Paz. Ele tem um dizer que ele diz que nós devemos receber, celebrar e compartilhar. Sabe? Isso é maravilhoso, nós receber, se alegrar, né? Celebrar e compartilhar. Tem coisas, irmãos, que não é para nós ficar, Deus deu para nós semear. É semente. E nós acabamos comendo a semente. Então, queridos, agora que nós vamos tomar a ceia, eu ainda antes quero ler mais um texto que está lá em 1 Pedro. 1 Pedro, aliás, 2 Pedro. Segunda carta que o apóstolo Pedro escreveu. Que quer nos levar, sabe, Pedro tenta falar para nós de algo que nós precisamos viver para nós participar dessa vida abundante que Deus está nos oferecendo aqui. E no capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Pedro começa dizendo: pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por meio delas, para que por elas, vocês se tornem, olha só, co-participante da natureza divina, tendo escapado da corrupção, das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrem todo os seus esforços e acrescente à fé que vocês têm a virtude, e a virtude ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade o amor.
Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam, olha só, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Pedro quer dizer que nós precisamos entender que nós fomos chamados, escolhidos e eleitos para ser co-participantes dessa natureza divina. Então temos que viver como cristão. E viver como cristão, ser os pequenos cristos, é viver uma vida frutífera, como Pedro diz aqui, né? Temos escapado já da corrupção, temos sido perdoados dos nossos pecados, podemos viver uma vida nova, podemos ser novas criaturas, podemos produzir frutos. Ele diz que nós precisamos acrescentar em nós o conhecimento é o domínio próprio, dominar a nossa natureza, e que precisamos escapar de coisas. Pedro diz, em outra passagem, ele diz que precisamos correr com esforço e escapando do pecado que tão de perto nos assedia. Isso, sabe, meus irmãos, é renúncia, é nova criatura. E quando nós andamos juntos nesse ambiente de perseverar na comunhão, no partir do pão e nas orações, nós vamos começar a ver os resultados em nós primeiro. E a partir de nós vem um desenvolver do Evangelho, onde vai alcançar as pessoas que Deus quer nos levar a ser frutíferos. Deus quer levar eu e você a dar frutos. Por isso precisamos de uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Precisamos de uma vida de cuidado com nós, com o nosso templo, com a morada do Espírito Santo. Precisamos ser obedientes à palavra que Deus nos ensina, para que nós não sejamos crentes que vivem para lá e para cá. Não ter uma firmeza na congregação, não ter uma firmeza no ensino, não saber explicar de onde procede a nossa fé, andar de lugar em lugar. Deus nos chama para ser perseverantes.